dia, boa tarde, galerinha do primeiro ano. Então, a gente vai corrigir o exercício da semana passada, que é sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Então, vocês receberam esse texto com algumas perguntas. Alguns alunos tiveram dificuldade, mas a gente vai corrigindo juntos aqui, ok? Então, eu não vou ler, né, a carta toda, porque é um trecho grande e você já deve ter lido, e eu só vou corrigir as perguntas, ok? Então, a primeira pergunta é: nesse trecho da carta, é possível perceber que o primeiro contato entre os portugueses e os índios foi bastante amistoso. Que informações do primeiro parágrafo comprovam essa afirmação? Então, se a gente for lá no primeiro parágrafo, né? Então, fala assim: alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocavam por carapuças ou por qualquer coisa que lhe davam. Comia conosco de tudo que lhe oferecíamos. Alguns deles bebiam vinho. Então, vocês percebam que aqui eles trocavam, né, presentes, comiam juntos. Então, a primeira vista, né, parecia uma relação bastante amistosa entre os índios portugueses, tá? Isso na carta de Pero Vaz, ok? Então, olha só. O que vocês têm que responder, verificar se a resposta de vocês estão corretas. Então, índios e portugueses convivem pacificamente. Os índios trocam arcos e flechas por presentes, comem e bebem o que lhes é dado, tá? Então, isso é que a gente vê nessa carta de Pero Vaz, ok? Aí, na letra A, perguntam: de que maneira o comportamento tranquilo e amistoso dos indígenas é interpretado pelos colonizadores europeus? O que vocês acham? Essa questão amistosa, de trocar presentes, de beber com eles, o que eles estavam pensando sobre isso? Então, a resposta é a seguinte: o comportamento dos índios leva os colonizadores a acreditarem, né, em uma índole que se pode adaptar facilmente às novidades. Que novidades seriam essas, né? A gente sabe que é a dominação portuguesa. A inocência desse povo e o seu caráter amável, tá? Isso, mais uma vez falando, dentro da carta de Pero Vaz, tá? São vistos por Caminha como a possibilidade de moldá-lo segundo os valores europeus. Então, num primeiro momento, os índios pareceram amistosos e fácil de ser colonizados e fácil de ser dominados, ok? Então, isso a gente pode visualizar nessa carta, nesse trecho, principalmente nesse trecho, tá? Que a carta é bem volumosa, de páginas, ok? Então, essa é a resposta. Vamos para o número 2. Além de encontrar ouro e metais preciosos, os portugueses tinham outro objetivo para a terra recém-descoberta, que era Brasil, né? Lá na atual Porto Seguro, que eles chegaram lá. Identifique ou transcreva no caderno o trecho que isso fica claro. O que eles queriam, né? O outro objetivo que eles tinham para a terra recém-descoberta. A intenção era a conversão dos índios à fé católica. Esse objetivo fica claro na sugestão que o capitão de que os homens, né, beijassem a cruz para que os índios percebessem o acatamento diante do símbolo católico, né? E o trecho que comprova essa afirmação é que nos puséssemos todos de joelhos e a beijássemos, ou seja, beijar o crucifixo, para que eles vissem o acatamento, ou seja, o respeito que a gente tinha pela cruz de Cristo, tá? Então, a gente pode ver que os colonizadores tinham essa conquista material da terra, mas tinham também a intenção de converter os índios à fé católica.
Como os índios são retratados por Caminha? A gente sabe que Pero Vaz de Caminha era o escrivão do rei. E a gente sabe também que eles estavam sendo financiados pelo rei de Portugal, Dom Manuel, né? Então, a gente percebe que os índios vão ser retratados da melhor forma possível, fácil de ser dominados, né? Bem dispostos, bem feitos, galantes, inocentes, ou seja, rei, eles são inocentes e bom para o trabalho, né? Bom e com uma simplicidade bela. Todas as expressões utilizadas para caracterizar os índios enfatizam a índole cordata e pacífica dos índios, segundo Pero Vaz, e justificando uma possível dominação europeia que acontece, né? B. Por que, segundo eles, os índios seriam logo os cristãos? O que vocês acham? Segundo Caminha, o fato de os índios demonstrarem grande inocência e não terem ou em não entenderem crença alguma, fariam com que se tornassem logo cristãos, se a comunicação com eles fosse possível. Então, essa inocência, né, descrita por Caminha em relação aos índios, a gente tem que também entender, gente, que não que os índios não tivessem cultura. Eles tinham cultura, eles tinham os deuses deles, deuses lua, deuses sol, mas não era valorizada pela cultura europeia, pelos colonizadores, né? Então, a questão da religião também foi um fator que ajudou a dominação de Portugal sobre os índios, ok? E também a gente percebe aí que se tornariam logo os cristãos, mas tinha uma barreira, né, que impedia ali a dominação, que era a língua. Por quê? O europeu, no caso, falava português, né? E os índios falavam tupi, a língua indígena, né? Então, isso atrasou, de certa forma, a dominação portuguesa, ok? Vamos lá para o número 3. Imprimir-se-á facilmente neles todo e qualquer cunho que lhes quiseram dar, uma vez que nosso Senhor lhe deu bons corpos e bons rostos, como a homens bons. O trecho destacado revela os princípios que nortearam a colonização portuguesa. Explique por quê. Eu meio que já falei, né? Antes aqui. Então, o trecho destacado, né, deixa claro o quê? Que na visão do escrivão português, tá? É sempre bom lembrar que eu estou falando que tudo isso foi a visão que está na carta de Pero Vaz de Caminha, ou seja, nós estamos enfocando o lado europeu, o lado do colonizador, ok? Então, o trecho destacado deixa claro que, na visão do escrivão português, é muito natural impor os valores da civilização que vai dominar, que quer dominar. E qual é essa civilização que quer dominar? A europeia, a portuguesa, tá? Aos povos nativos encontrados na Terra Nova, ou seja, os colonizadores vão conquistar uma terra, chega lá, os nativos estão lá, então chama-se processo de aculturação, né? Os nativos têm que receber a religião, a cultura daquele que está dominando, ok? Então, foi exatamente isso que aconteceu, né? Os índios foram submetidos aos valores culturais e religiosos da metrópole. Qual era a metrópole? Portugal, tendo a sua cultura, comportamento e religião desconsiderados pelos colonizadores, tá? Então, em nenhum momento eles levaram em consideração que os índios já tinham uma cultura, já tinham uma religião, já tinham um modo de vida, né? Porque, segundo Caminha, a aparência dos índios revela uma índole boa. O que vocês acham? Caminha atribui a Deus a aparência dos índios, né? Como ele fala lá em cima. Como, uma vez que nosso Senhor lhe deu bons corpos e bons rostos,
como a homens bons, aos homens bons, né? Como se os índios não fossem homens e não fossem bons, né? Então, ele faz essa relação, né? A aparência dos índios, né, revela uma índole boa. Mas boa por quê? Boa de boa pessoa ou boa para ser dominada, né? Porque tudo ali na carta de Caminha, que Caminha escrevia ali na carta, era para justificar o rei que valia a pena uma colonização ali no Brasil. Ou seja, podia ir que valia a pena, ok? Vamos para o número 4. Que elementos do texto indicam a visão de um homem europeu que desconsidera a cultura indígena? Então, tudo isso que a gente está falando, né? Eu acho que todo esse trecho que a gente está fazendo a nossa atividade demonstra isso, ok? Então, o principal elemento que indica a visão de um homem europeu que desconsidera a cultura indígena é a referência à provável falta de crença dos índios. Então, como a gente viu, em nenhum momento os colonizadores europeus consideraram, valorizaram a religião indígena. Eles tinham uma religião, né? Além disso, as referências frequentes à simplicidade, à ingenuidade, à bondade, à índole pacífica dos índios revelam uma visão condescendente que Caminha tem dos gentios, que o faz afirmar que o rei deve cuidar da salvação deles. Para ele, Deus levou os portugueses até lá só por uma boa causa, salvar os índios. Então, a gente vê também que essa questão, né, essa justificativa que Caminha dava, né, para converter os índios à fé católica, que eles eram um povo que precisava ser salvo, também era uma justificativa, né? É uma característica, né, que a gente vê claramente a desconsideração da cultura indígena, ok? É possível explicar o processo de aculturação dos índios a partir dessa visão de mundo do colonizador? Por quê? Claro que sim, né? Sim, como em todo o processo de aculturação, o que determina a eliminação de todos os traços da cultura colonizada e a visão de superioridade daquele que coloniza, né? Então, um povo nativo, né, não pode falar mais a sua língua, não pode mais adorar o seu Deus, não pode ter mais essa sua cultura. O que ele tem? Nada. E aí ele pode ser facilmente dominado, ou seja, um processo de aculturação. Ora, isso é que fica evidente nesse trecho da carta. Para Caminha, os índios representavam um povo dócil e ingênuo que deveria ser salvo, né? Como eu já disse antes. Mais do que isso, Deus queria que os portugueses que fizessem isso, por isso os levou até a terra descoberta, no caso Brasil, ao encontro desse povo inocente que precisava ser salvo, ok? Então, assim, essa carta de Caminha é bem interessante ver esses aspectos, né? Para a gente também poder pensar um pouquinho como é que foi esse processo de descobrimento, né, do Brasil, né? Como é que se deu esse processo. Então, assim, não sei se eu recebi várias mensagens de vários alunos que tiveram dúvida quanto a esse exercício. Então, vocês corrijam aí, tá? Eu vou mandar para vocês depois o arquivo, tá? E alguém que tenha dúvida ainda, professora, eu não entendi. Dá para a senhora poder me explicar de novo a questão 3 ou 4? Eu explico claramente, ok? Então, fiquem bem e até a próxima. Tchau!